Um excelente dia a todos. Hoje nós vamos trazer uma reflexão sobre uma passagem de Jesus que está lá em Mateus, capítulo 19, versículo 14. Deixai vir a mim os pequeninos. E com a ênfase no pequeno príncipe. O pequenino que a gente vai fazer essa reflexão está na história, no livro, na literatura do Pequeno Príncipe. Essa é uma reflexão de fato muito interessante e que nos agrada muito, que a gente vai trazer algumas perspectivas muito bacanas para a gente trocar essa ideia, um espaço para a gente poder compartilhar alguns pontos interessantes. Essa passagem fala assim: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus quis dizer quando ele falava isso? Jesus não falava apenas das crianças na idade do corpo, mas ele falava da pureza, ele falava da pureza que pode morar dentro da gente em qualquer idade, independente da idade. A pureza que ainda olha o mundo de uma forma confiável, com simplicidade, com amor. E a pergunta que nos traz essa reflexão de Jesus é: será que a gente ainda sabe ver com esses olhos de criança a nossa vida? Porque mesmo a gente, enquanto criança, a gente às vezes está olhando para a vida, já querendo ser adolescente, jovem, adulto, idoso. Às vezes a gente, enquanto adolescente, repugna a fase infantil. Às vezes a gente, enquanto jovem, esquece dessa fase mais infantil da adolescência. A gente, enquanto adulto, se distancia disso. A gente, enquanto idoso, em qual fase nós estamos e como nós temos o olhar, a leveza da avaliação infantil de um pequenino, como Jesus nos trata e retrata nessas perspectivas. E a filosofia que a gente vai usar, a conexão que a gente vai usar, é a obra do Pequeno Príncipe. Essa obra, particularmente para mim, ela tem um significado muito grande. É um dos primeiros livros que eu tenho memória de ter lido esse livro, porque, na verdade, a primeira memória que eu tenho é da minha mãe lendo esse livro. E eu tenho esse livro até hoje, que a minha mãe lia, que é esse daqui, O Pequeno Príncipe, que já está bastante usado. Esse livro era dela, esse livro ela ganhou em 89, tem aqui assinado, ela ganhou em 89, e esse livro que ela lia para mim, e acabou ficando comigo esse livro. E meu nome é Paulo Henrique, o significado de Paulo Henrique é Pequeno Príncipe. Então, sempre tive uma familiaridade muito grande com o Pequeno Príncipe, até a capa do meu Kindle é o Pequeno Príncipe também, o aviador. A gente tem uma reflexão e uma familiaridade muito bacana com essa filosofia que o Pequeno Príncipe nos traz. Essa obra é uma história sobre o essencial. Existe um pequenino, que é esse Pequeno Príncipe, mas ele não está no Evangelho. Ele não vem dos ensinamentos do Cristo, mas ele nos traz os ensinamentos que o Cristo nos deixa. Ele nos ensina muito. Não é uma obra espírita, não é uma obra com o intuito religioso, mas ela tem uma profundeza espiritual muito grande. Essa obra foi escrita em 1940, 43, alguma coisa do tipo, e é uma das obras mais lidas do mundo. E ela fala diretamente da alma. O Pequeno Príncipe é uma obra rica de símbolos, uma obra rica de metáforas, de abordagens que falam sobre o amor, a amizade, a responsabilidade, a vida adulta. É uma narrativa viva que utiliza simbologias, utiliza filosofia, utiliza aspectos religiosos, utiliza ciência, fala sobre valores superficiais, fala sobre a imaginação, sobre críticas sociais, através de vários personagens que vão trabalhar sobre a vaidade, a ambição, o poder, o tempo, a vida. Então, é uma obra rica de símbolos e interpretações. E hoje
Nosso objetivo é trazer um pouco desses símbolos e dessas interpretações para que nós podemos entender essa pureza que Jesus nos fala e sobre essa pureza que o Pequeno Príncipe nos retrata nessa literatura. Esse personagem é um personagem muito bacana, com uma simplicidade muito legal. E ele fala assim no livro: as pessoas grandes nunca entendem nada sozinhas, e é cansativo para as crianças ter que explicar tudo a elas. Então, já trabalha sobre essa divergência do que as crianças falam com o que os adultos entendem. E essa história começa com o outro personagem, que é a comunicação entre esses dois, que é o aviador e o Pequeno Príncipe. E o aviador traz na história dele sobre a criança interior que ele tinha. Essa história começa num deserto, um símbolo muito forte, inclusive com a narrativa até de Jesus, mas o símbolo do deserto é usado em várias outras literaturas. E esse aviador caiu com um avião, isolado no meio de um deserto, e ele estava cansado do mundo adulto, como ele relata. Mas ele guardava em si lembranças antigas e guardava em si o desenho de uma jiboia que engolia um elefante. Esse desenho é um dos retratos mais tradicionais e belos que é conhecido, que é esse desenho aqui, que é um símbolo marcante a todos que já leram O Pequeno Príncipe. E esse símbolo, muitas pessoas entendem ver, e os adultos sempre veem que esse desenho é um chapéu. É um símbolo de como o olhar adulto perde a capacidade de imaginar, porque a fala é muito grande em relação à imaginação, à criatividade, ao desenvolvimento. E é justamente nesse deserto, nesse lugar árido, cheio de símbolos das travessias da vida, que o aviador encontra esse Pequeno Príncipe. E ali nasce um diálogo que conecta um ao outro, na própria essência, porque às vezes o reencontro com nossa criança interior, ela vem da forma inesperada. Às vezes a gente reencontra a nossa criança interior através de um cheiro, o cheiro da infância, através de um som, através de um afeto, de um abraço, de uma lembrança simples. Qual que é o despertar da sua criança? Às vezes, há a necessidade do avião cair sobre o deserto árido para nós encontrarmos com a nossa criança interior novamente. E ele fala o seguinte: todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. Você se lembra quando você foi uma criança? Você sendo um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso? Qual é a essência da sua criança que você pode trazer? Essa conexão entre os dois, ela se manifesta quando o menino pede para desenhar um carneiro. O aviador tenta vários desenhos e o Pequeno Príncipe recusa todos. Até que ele desenha uma caixa de papelão e fala assim, de madeira, né, uma caixa, e ele fala assim: o carneiro está aí dentro. E quando ele faz esse desenho da caixa, o Pequeno Príncipe fala: é exatamente isso que eu pensei, que eu imaginei. O Pequeno Príncipe sorri e demonstra felicidade, porque é conexão com a imaginação novamente. E aí o aviador descobre naquele instante que ainda sabia ver com o coração, e não apenas com os olhos, que não é sobre ter, é sobre ser. O gesto simples do desenho é um ponto em que o adulto e o pequenino se encontram, na linguagem pura da imaginação e da ternura, que é muitas vezes a chave necessária que nós precisamos para a nossa vida. E o Pequeno Príncipe, ele vem de um outro espaço, ele vem de um planeta distante, que é um planeta do Pequeno Príncipe. Esse planeta, ele tem um nome, tem uma localização, visto como um asteroide, mas ele nos fala muito sobre o nosso mundo interior. O planeta do Pequeno Príncipe, ele é pequeno, mas cheio de significado. Ele é um reflexo do nosso próprio coração. Esse planeta do Pequeno Príncipe, ele nos traz uma
visão do nosso mundo interior, sobre o nosso coração. Esse planeta do Pequeno Príncipe, há várias curiosidades interessantes que vão falar sobre nós, que fala sobre ele. Lá no planeta tem uma rosa, ela é linda, vaidosa, ela é frágil, e o Pequeno Príncipe ama ela, mas também se irrita com ela. Ele aprende que amar não é apenas admirar o belo, é cuidar, é compreender, é permanecer, mesmo diante das imperfeições. Então, essa conexão sobre o amor. E há uma frase no livro que é famosa, que é: foi o tempo que dedicastes à tua rosa que a fez tão importante. É um outro personagem que fala isso com o Pequeno Príncipe, e ele entende esse ensinamento, esse entendimento. E no planeta do Pequeno Príncipe também há vulcões, tem 2 vulcões ativos e um extinto. E ele limpa todos os dias os vulcões, porque ele fala que até o que está adormecido pode um dia despertar. E assim são nossas emoções. Se a gente não cuida delas, nós podemos incendiá-las por dentro. Nós devemos trabalhar nossas emoções, nossos sentimentos, entender, conhecer, controlar, limpá-las, até mesmo aquelas que estão extintas, até aquela mesmo que não pertence a nós. Mas devemos compreender que são esses vulcões que ele traz. E há também, no planeta dele, os baobás. Os baobás são sementes que são arrancadas secas, elas tomam todo o planeta, elas viram árvores, elas devem ainda ser arrancadas, né, tiradas, extraídas, quando são mudas, para não crescer, para não se desenvolver uma árvore que elas vão inundar o planeta com essas árvores. E essas árvores que têm capacidade de crescer e tomar conta de todo o planeta, porque o planeta dele é pequenininho, ele retrata como se fosse isso daqui na capa do livro mesmo, ele aqui vivendo no planeta. E esses baobás, eles são como se fossem os vícios nossos, são as mágoas, os maus pensamentos, aquilo que a gente deixa ali e aquilo que, se a gente deixar crescer, vão sufocar o nosso coração. Então tem muito a ver, às vezes, com também essa conexão dos sentimentos, de uma depressão, de uma ansiedade, essa conexão emocional, dos vícios, daquilo que a gente precisa estar sempre podando, arrancando, a gente precisa estar trabalhando dentro de nós mesmos. Ele fala assim, é uma questão de disciplina. Quando terminamos nossa limpeza da manhã, devemos cuidar cuidadosamente do planeta. O Pequeno Príncipe fala que o planeta dele é como se fosse um espaço que a gente pode trazer a referência da nossa alma. Precisa de amor, de vigilância, de cuidado diário, de limpeza, de administração. Então essa conexão nos mostra esse encontro com nós mesmos. E o Pequeno Príncipe faz uma viagem pelos planetas. Ele sai do planeta dele e faz uma viagem. Ele decide viajar. Ele vai com a revoada de pássaros. É até a contracapa, né? A imagem, que é a revoada de pássaros. Quando os pássaros passam, ele pega carona. Quantas vezes a gente visita novos lugares com a revoada que passa sobre a nossa vida? A nossa conexão, às vezes, é feita em revoadas, em pássaros novos, em novos ares, para a gente conhecer sobre o outro. E cada planeta que ele visita é como se fosse um espelho. E esse espelho, quem reflete essa imagem, somos nós mesmos. Ele aprende uma lição sobre as ilusões, os desvios da vida adulta que é trabalhada em cada planeta, em cada reino. E o primeiro planeta é sobre o rei, um rei solitário. Ele é convencido de governar todo o universo, mas não há ninguém para ele governar, porque ele mora naquele planeta ali sozinho. Ele dá ordens apenas quando sabe que serão obedecidas. Então ele fala que as coisas vão acontecer quando elas já vão acontecer de forma naturalmente. Então é uma síndrome de ordem, de mandar, de falar, e é um retrato do poder sem propósito, do desejo de controle que nasce de dentro de nós, né? Nós temos muito isso sobre ordenar, sobre falar, sobre querer que as coisas aconteçam do nosso jeito. É muito mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se consegues julgar bem a ti mesmo, és um verdadeiro sábio. Ensinamento da literatura. Jesus também nos alerta, né?
Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no seu próprio olho? Esse é o verdadeiro significado do autodomínio, autoridade sobre si mesmo, que é guiada pelo amor. Então o rei fala sobre governar algo que é só ele mesmo. Ele mostra de forma snob, com sentimentos, vícios incontroláveis e tendo uma falsa sensação de ter controle sobre isso. E muitas vezes a gente busca ter controle sobre muitas coisas que não há formas de terem controle. E o segundo planeta é o vaidoso. É um homem que só quer aplausos. Quando o pequeno príncipe chega, ele fala assim: bate palmas para mim. Ele pede. Ele vive num mundo que só existe ele e o reflexo da própria imagem dele. E ele também vive uma ilusão, mas a ilusão da aparência, do reconhecimento, do vazio, de querermos aplausos. Quantas vezes nós também não queremos aplausos? O pequeno príncipe fala assim: as pessoas grandes gostam de números. Quando lhe falamos de um novo amigo, elas nunca perguntam o essencial. Então, muitas vezes, nós, enquanto adultos, adolescentes, idosos, nós perguntamos sobre aspectos não tão importantes, não sobre o essencial. E às vezes nós estamos buscando aplausos no vazio para nós mesmos. Quantas vezes a gente busca esse reconhecimento em vez da verdade? Porque às vezes a crítica nos atinge, então isso tudo nos faz deixar em um processo mais complicado. O Evangelho nos aborda: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A gente tem buscado o reino de Deus? Ou a gente tem buscado sobre os aplausos para o nosso próprio ego? O valor de uma vida não está no aplauso, mas na autenticidade. Então, o pequeno príncipe parte e vai para o terceiro planeta e encontra com um bêbado. No terceiro planeta, o pequeno príncipe encontra um homem muito triste, sentado entre garrafas. Ele fala que bebe para esquecer a vergonha de beber. E ele entra num ciclo vicioso, um ciclo da fuga. O pequeno príncipe tem uma decepção muito grande com essa conexão com o bêbado. E é uma lição muito clara para a gente, que nos traz sobre o reflexo dos vícios. Hoje são diversos vícios que a humanidade vive, entre bebidas, entre drogas, sexualidade, entre jogos, entre tantos aspectos do meio digital, tantas coisas que às vezes a gente entra nesses ciclos viciosos. E essa lição clara é que quando a gente não enfrenta a dor, a gente acaba escravizado por ela. O vício de qualquer tipo é sempre uma tentativa de silenciar algo que precisa ser curado. O Espiritismo nos ensina sobre essa libertação, que ela começa na consciência, pela coragem para olhar para dentro de nós mesmos. Já no quarto planeta, deixando para trás o bêbado, ele encontra o homem de negócios. No quarto planeta, é um homem que passa os dias contando estrelas. Isso mesmo, contando estrelas. Ele acredita que possui as estrelas porque as catalogou, porque contou. Então as estrelas são delas. Quantas coisas a gente acredita que são nossas? A gente fala: a minha esposa, o meu marido, o meu filho, a minha casa, o meu carro, o meu emprego, tudo é meu, meu, meu. A gente vai criando posses e nós já descobrimos que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. E a gente vai trazendo essas posses para nós de forma material. E ele não as contempla, ele não se alegra com essas estrelas, ele apenas anota os números. E ele fala assim: eu sou rico porque eu possuo estrelas. Esse homem representa a ambição, a confusão entre ter e ser. Quantas vezes a gente acumula coisas que perdem o sentido? Quantas vezes a gente não tem dentro de casa o quartinho da bagunça, a caixa da bagunça, um espaço no guarda-roupa da bagunça, de coisas que vão acumulando anos, tempos, meses, dias, de geração para outra geração, coisas só para acumular. E às vezes sem essência nenhuma. Não é sobre ter, é sobre ser. Qual que é a essência? Jesus nos fala: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Jesus nos traz essa alerta de uma forma indireta.
sobre essa conexão da alma e não só sobre ganhar o mundo, ganhar o materialismo. Já no quinto planeta, o Pequeno Príncipe encontra o acendedor de lampiões. Esse planeta, o menino encontra uma pessoa que acende e apaga seu lampião, sem parar. Acende e apaga, acende e apaga. O planeta gira tão rápido que ele não tem tempo para descansar. Mesmo assim, ele continua fiel ao seu dever. Ele é útil no teu trabalho, ele é bonito, é verdadeiro, mas ele está trabalhando de uma forma cega. Ele pensa naquilo que ele faz. O Pequeno Príncipe proporciona uma admiração para ele, mas ele também percebe que há um risco dele estar vivendo no automático, sem sentido. Quantas vezes a gente trabalha, a gente estuda, a gente vive sem sentido, sem propósito? Vai para a escola por ir, vai para a faculdade por ir, vai para o trabalho por ir e não entende o propósito que tem por trás daquilo ali. E o que Jesus nos mostra é que o amor dá sentido até o menor gesto. Então há necessidade de uma conexão entre o que é a nossa função do dia a dia com a amorosidade de Cristo, nos mostrando sobre esse ressignificado. Já no sexto planeta, ele encontra o geógrafo. O geógrafo, ele fala sobre os rios, sobre as montanhas, ele sabe de tudo e fala sobre isso. Mas ele nunca saiu dali do planeta dele, nunca saiu dali da mesa dele. Ele anota tudo, mas sem nunca ter vivenciado, foi lá ver. É um símbolo do conhecimento sem vivência. É um símbolo de conhecer a teoria, mas não viver a prática. E o geógrafo, ele fala assim, o geógrafo não explora, é demasiado importante para andar pelo mundo. Então o geógrafo não explora, ele não é um explorador, ele é só alguém que vive a teoria. E quantas vezes a gente acaba vivendo só a teoria? A gente fala do amor e não vive, a gente fala da esperança e não espera, a gente fala sobre a fé e entra em desespero, a gente fala sobre a confiança em Deus e somos mergulhados na ansiedade, no medo, no desespero, na depressão. Falamos sobre a alegria e às vezes nos mergulhamos e nos encontramos com a tristeza. Então, é sobre viver a teoria e a prática. A doutrina espírita nos conecta muito com a fé raciocinada, que é importante, é uma fé vivida, que é essencial. De nada adianta saber o caminho se a gente não anda sobre ele. Então, há esses 6 planetas que ele vive, ele visita, né? Ele vai no rei, no vaidoso, no bêbado, no homem de negócios, o acendedor de lampiões e o geógrafo. Esses 6 planetas falam sobre nós, cada um é uma face da humanidade, da nossa própria alma, do nosso próprio ser, daquilo que está aqui reencarnado. O Pequeno Príncipe viaja por fora, para fora, mas o caminho é interior, é o interior de nós mesmos, que estamos em diversas faces, tempo a tempo, entre vícios, entre poder, entre aplausos, entre reinados, e às vezes nos encontramos perdidos no meio disso tudo, tentando nos conectar. E o próximo planeta que o Pequeno Príncipe vai, é o que ele se encontra no livro, que é o do planeta Terra, onde que o aviador está, e é o encontro com o essencial. Quando ele chega na Terra, o Pequeno Príncipe se espanta com a quantidade de pessoas, flores, contrastes, é uma riqueza muito grande. O Pequeno Príncipe nos traz muito sobre isso, uma filosofia o tempo todo, muita simbologia, muita metáfora, o tempo todo nos reflete sobre isso. E no planeta Terra que ele vive suas lições mais profundas. Ele encontra a serpente, ela recebe ele no deserto, ela fala, aqueles que eu toco, devolvo a terra de onde vieram. A serpente representa a morte, não como um fim, mas como um retorno, como uma reencarnação. O menino não teme, não demonstra medo, intui que a vida verdadeira é espiritual. Então faz uma conexão muito grande com essa perspectiva nossa sobre a reencarnação na ótica espírita.
Ele também encontra a flor do deserto. É uma flor simples, solitária, mostra que a beleza não precisa de vaidade, né? Ele tinha a flor, a rosa dele no planeta dele, ele encontra uma flor única no deserto. E ensina que o valor do essencial, do que não buscar também para chamar a atenção. Então, é essa conexão do essencial muito grande ali que a flor faz. E por falar em flor, ele também encontra com um jardim de rosas. Ele falava que a rosa dele era única, né? A rosa falava que era única, mas ele encontra com dezenas de rosas. E ele se entristece a ver essas dezenas, centenas, milhares de rosas iguais à sua. Ele acha que a rosa dele perdeu o valor, mas logo que ele percebe que o que torna ela única é o tempo, o cuidado e o amor que ele dedicou a ela. E há uma frase no livro que é: os homens cultivam 5.000 rosas em um mesmo jardim e não encontram o que procuram. Entretanto, o que eles buscam poderia ser encontrado em uma só rosa. É fantástico, né? E ele continua encontrando também, ele encontra o guarda nos trilhos, que fala sobre os homens que entram e saem dos trens o tempo todo, sem saber para que lado que vão, que estão indo, estão voltando, sem saber o que buscam, o que levam. E é a imagem do mundo moderno, uma pressa sem destino, um movimento sem sentido, acorda cedo, dorme tarde, produtividade, resultado, uma cobrança, e a gente vai vivendo essa conexão. Ele também encontra com um comerciante de pílulas. Essas pílulas são para matar a sede. E ele fala que isso vai economizar bastante tempo. Você toma uma pílula e não precisa tomar mais água. O Pequeno Príncipe pensa e fala assim: se eu tivesse tempo de sobra, que é o que a pílula oferece, eu caminharia bem devagarzinho até uma fonte para eu tomar água. Então, às vezes, a gente está querendo tempo para poder tomar água, para poder valorizar aquilo que é feito. Então, às vezes, nós estamos economizando de um lado para poder gastar de outro, que está tudo em conjunto. Então, ele nos traz muito sobre esse essencial. Ele entende que o essencial não pode ser um comprimido, o caminho e não o atalho. É o que transforma toda essa perspectiva. E ele encontra com o ser mais fantástico do livro, que é o grande encontro do livro, que é a raposa, a grande raposa. Está até aqui na capa do Kindle, o Pequeno Príncipe e a Raposa. A raposa é quem ensina sobre o cativar. Cativa-me, a raposa pede ao Pequeno Príncipe, em braços brandos, cativa-me. Ela ensina o sentido do amor verdadeiro, ela cria laços, dedica tempo para assumir com responsabilidade. E ela fala: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que tu cativas. É uma frase marcante. E ela também fala que o essencial é invisível aos olhos. O encontro com a raposa é um dos encontros, uma das partes mais filosóficas que tem no livro, e é uma parte que nos traz muita reflexão e intensidade sobre esse espaço, sobre o momento, sobre o encontro, sobre o essencial que a raposa tem junto com o Pequeno Príncipe. E esse encontro acontece de uma forma muito bacana. E a gente começa a entender que toda essa história ela vai caminhando para um final misterioso. Depois de ele aprender tudo isso, o Pequeno Príncipe decide voltar para encontrar a sua rosa. E ele aceita ir através da picada da serpente. O narrador conta que seu corpo cai sem fazer barulho, como uma casca vazia, mas ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Isso é algo que é colocado como mistério no livro. O Pequeno Príncipe parte, mas deixa a certeza do amor. Ele não morre. E a doutrina espírita nos traz essa conexão, que a morte não é o fim, é o retorno. O corpo é passageiro, mas o vínculo é eterno. E com toda essa história, essas viagens, essa conexão que o Pequeno Príncipe faz diante esses vários planetas, a gente conecta isso tudo com Jesus. A gente conecta todos esses ensinamentos com Jesus, porque é como se fossem várias parábolas que o Pequeno Príncipe traz dentro do seu livro, várias palavras que Jesus nos traz, várias histórias que são colocadas e abordadas para a gente. Os baobás
são as ervas que Jesus nos convida a arrancar do coração. A raposa é o amor responsável por tudo isso. Como Jesus nos fala, amai-vos uns aos outros. E a raposa nos fala sobre isso, sobre essa parábola do amor, da caridade, do cativar, do encantar. A rosa é o próximo que nos foi confiado, como a parábola do bom samaritano. Às vezes, um olhar diferenciado para o próximo que estava ali ferido. Então, a rosa é aquele que quem está nos aguardando, confiando. O deserto também nos traz a simbologia sobre o tempo da prova, onde nascem os reencontros divinos, entre tantas histórias de Jesus também. Jesus e o Pequeno Príncipe falam de uma mesma linguagem, falam sobre a simplicidade, que ela é revelada no eterno. Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Essa frase é do Pequeno Príncipe. E aí a gente volta lá no início. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Ser pequeno é ser grande em pureza, em amor, em verdade. Que a gente tenha a capacidade de nos encontrar, de olhar para nós mesmos como o Pequeno Príncipe olha para dentro dele. É um olhar de quem ama, de quem confia e de quem enxerga o essencial. E a gente começa a nos conectar cada vez mais com essa história, entendendo a profundeza que esse pequeno livro, tão fino, mas com tanta simbologia, pode nos trazer. Essa conexão metafórica, filosófica, mas com a essência do amor a Deus, do amor próprio e do amor ao próximo, que o Pequeno Príncipe nos fala, sobre o cativar, sobre o processo de vencer os vícios, sobre o processo de administrar as emoções, os sentimentos, a ansiedade, a depressão, o estresse, sobre o processo de ver um espelho sobre como as outras pessoas estão vivendo e como nós queremos viver. É sobre a profundeza do cativar, do encantar, do vivenciar, do ser e não do ter. O Pequeno Príncipe nos conecta sobre deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Essa pureza linda que a gente pode estar vivendo e vivenciando cada vez mais em nossos lares, em nossas casas, nos conectando com a criança interior que tem dentro de nós, próximo de nós, que nos faz essa reflexão muito leve, muito saborosa e que nos alegra esse encontro. O Pequeno Príncipe retrata tantos fatos, tanta filosofia com uma simplicidade muito grande. Nos encontra, nos mostra e nos desperta para o que é o essencial, que é invisível aos olhos. Tu te torna eternamente responsáveis por aquilo que cativas, por todo o cativar que espalhamos. Que nós possamos ter a capacidade de aprender a cativar, de poder amar, de poder vivenciar, de poder ver o essencial em nossas vidas, diante das capacidades mais singelas que tem todo mundo. Que possamos assim trazer essa reflexão do reino dos céus para a nossa visão da pureza espiritual, da pureza do sentido, do ressignificado que nós devemos despertar dentro de nós mesmos, que são os pequeninos que ainda moram aqui, às vezes vão ser ativados por um cheiro, por um fato, por uma história, pelo deserto, mas nós abrimos os braços e convidamos para que nós abraçamos essa criança interior que tem dentro de nós, chamando, acolhendo, perdoando, convidando para viver a verdadeira vida eterna que Jesus nos mostra com muito amor, paz e sabedoria. Que possamos ficar com muita serenidade, compreendendo essa história com as profundezas filosóficas que Jesus nos mostra e que o autor nos traz também. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre.